Bom dia, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de artes, hoje, dia 24/7/2020. Turma, a gente vai começar falando hoje, na nossa aula de hoje, sobre o Renascimento Pleno. Uma vez que a gente já sabe que o Renascimento ele foi um movimento artístico, não só artístico, mas um movimento intelectual que se espalhou pela Europa, né? Começou na Itália e se espalhou pela Europa, a fim de renascer com os pensamentos, ideias, propostas artísticas e propostas da humanidade em geral, né? Do ser humano, do ser humano se descobrir. O Renascimento ele veio para renascer com as ideias já pré-estabelecidas e fomentar na população, obviamente na população mais pensante, uma forma de se ter mais um raciocínio lógico perante a todos os acontecimentos que vinham acontecendo no mundo, principalmente na Europa, né, que era o palco central disso tudo. Bom, vamos lá. A gente começa falando dessa imagem aqui, que é a Pietà. É uma peça em mármore, esculpida por Michelangelo, e ela fica na Basílica de San Pietro, no Vaticano. Aqui temos Nossa Senhora, Mãe de Jesus, segurando seu filho retirado da cruz, já morto. Tá? Vamos lá. Acompanhe comigo no texto, por favor, turma. A fase final do Renascimento italiano é conhecida como Renascimento Pleno e é o expoente do que até então fora sendo cultivado. Nesta fase, desenvolve-se o culto ao gênio, algo que acaba empurrando alguns artistas para tentarem alcançar o impossível, como a busca da perfeição absoluta. Nessa fase, o foco dos artistas está mais na efetividade das obras, na forma como estas mexeriam com as emoções dos espectadores, do que com o rigor racional ou com os precedentes clássicos. E assim que algumas obras dos grandes mestres do Renascimento Pleno foram criadas, foram logo consideradas clássicas únicas, incorporáveis e inimitáveis. Dessa forma, o Renascimento Pleno, herdeiro do Proto-Renascimento, é único e muito exclusivo, e apesar de influenciar a arte posterior, foi um casulo sem metamorfose. Leonardo da Vinci, como é mais conhecido nesse período, ele pode ser chamado de Leonardo da Vinci, Anciano ou Vinci. Ele viveu na Itália no ano de 1519 e é considerado o primeiro grande mestre do Renascimento Pleno. Ele foi aprendiz na oficina de Verrocchio e sua mente curiosa o levou a enveredar por áreas distintas, né? A percorrer por áreas distintas como a escultura, a arquitetura, engenharia militar, porém foi a pintura que imortalizou o seu nome, elevando a categoria de gênio e mito. Nas obras de Leonardo, a luz tem uma importância grande e durante a sua vida artística ele vai desenvolver e aperfeiçoar as utilizações do claro com o escuro, né? Chamado de chiaroscuro, chiaroscuro, que seria claro e escuro. Outra característica de sua pintura é o esfumato, que confere às suas composições um esbater das formas, uma diluição dos contornos das paisagens através da utilização da luz, por oposição aos mestres do proto-renascimento que favoreciam o sobressair dos contornos. Aqui temos a Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Essa imagem fica no refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie, ou della Grazie, em Milão. Também aperfeiçoou a perspectiva aérea, e as figuras representadas nas suas obras são predominantemente andrógenas e enigmáticas. Há também uma importância atribuída a gestos e com frequência encontramos nas pinturas de Leonardo figuras que se expressam através dos gestos contundentes. Inclusive, turma, tem um documentário, se eu conseguir achar eu coloco aqui no grupo para vocês,
que trata basicamente disso, que na obra da Mona Lisa existiam códigos por trás dos olhos dela, né? Letras. Seria acho que um L e um V de Leonardo da Vinci, mas também tinha uma 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 característica em que no olho esquerdo ou direito, depende da forma que você está vendo a imagem, dizem que tinha a inicial do amante dele, né? Do amante dele mais conhecido. Vamos lá. Em termos de técnica, tinha predileção pela tinta a óleo, o que no caso da Última Ceia se revelou terrível para a conservação da pintura, pois apesar de ser um afresco, Leonardo não usou têmpera a ovo como era comum, mas a óleo, o que provocou que pouco tempo depois de estar concluída, a mesma se começasse a deteriorar. Vamos falar também um pouquinho do Bramante. Tempietro Bramante, São Pietro e Montório, em Roma. Ele nasceu em 1481 e morreu no ano de 1500. Donato Bramante é um dos principais arquitetos do Renascimento e aquele que coloca uma prática ao novo estilo da perfeição. Ele vai aplicar o princípio da parede esculpida de Brunelleschi com excelência e confere aos seus edifícios uma maior imponência e distinção. O seu grande momento chegou quando o Papa Júlio II lhe encomendou a construção de uma nova Basílica de São Pedro, algo que Bramante tomou como oportunidade para conceber uma grandiosa planta que iria suplantar os dois maiores edifícios da antiguidade, o Panteão e a Basílica de Constantino. Para tão grandioso projeto, e por razões de logísticas e de dinheiro também, Bramante foi buscar uma velha técnica do tempo romano, a construção em betão, algo que mais tarde viria a se afirmar e revolucionar o mundo da arquitetura. Ainda assim, o projeto sofreu várias alterações até o começo das obras e da ideia original, Bramante resta apenas uma gravura da planta. As obras de construção foram lentas e quando Bramante morreu, pouco havia sido feito até então, construído, né? O projeto foi então conduzido por arquitetos que haviam sido treinados por Bramante, mas só em 1546, com Michelangelo, o edifício vai entrar na sua fase final de concepção e construção. E como a gente tinha falado no início, a gente vai falar também um pouquinho do Michelangelo. O Michelangelo é conhecido por fazer várias obras, inclusive afrescos da Capela Sistina de Michelangelo. Vamos lá, Michelangelo de Lodovico Buonarroti Simoni, nome grande, gostei. Né? O nome, geralmente quando a pessoa tinha berço, turma, quando ela tinha um sobrenome pesado, era mais valorizado, ela tinha um valor maior, tá bom? Ele nasceu em 1475 e morreu em 1564, em Roma, na Itália. Ele foi um pintor, escultor, poeta e arquiteto, e acima de tudo foi o que melhor encapsulou a ideia do gênio sob inspiração divina. Além disso, da sua obra e da sua vida não se pode desassociar o drama e a tragédia, fazendo de Michelangelo o protótipo do artista solitário e torturado. Michelangelo ele considerava a escultura como a mais nobre das artes e ele se considerava um escultor de primeiro lugar. Com as suas obras tentou chegar ao divino e à perfeição absoluta, mas no final chegou à conclusão que falhara em ambas as frentes, apesar de a história lhe reservar um lugar de destaque na criação artística como um dos maiores, se não o maior artista de todos os tempos. Aqui temos a imagem do Davi em mármore, tá? Ele tem 4.089 metros. Foi feito, né? Foi criado em 1502 a 1504 e faz presente na Galeria dell'Accademia di Florença.
O corpo humano era para Michelangelo uma expressão do divino, e representá-lo sem roupagens era a única forma de absorver toda a sua divindade. Daí a sua obra está recheada de corpos nus e passantes, pois ao contrário de Leonardo, cujas figuras parecem imbuídas de uma feminilidade latente, em Michelangelo o pendor é para o masculino. Michelangelo é o artista que mais se aproxima dos clássicos da antiguidade, muito pelo foco que colocou na imagem humana ao longo da sua obra. E o seu Davi, a primeira escultura monumental desta fase, é o melhor exemplo de todas as qualidades e características da arte de Michelangelo. Ele também pintou Casamento da Virgem, Óleo sobre Madeira, em 1504, tá? Essa obra foi feita por Rafael e está na Pinacoteca de Brera, em Milão. Desculpa, turma, a gente já está falando de outro artista, tá? Rafael Sanzio, a gente vai falar sobre Rafael Sanzio agora. Rafael Sanzio, nascido em 1483, em Urbino, na Itália, e morreu em 1520 em Roma, na Itália. Foi um artista e grande homem da sociedade. Contemporâneo de Michelangelo, a fama de ambos foi equiparada na época em que viveram, mas a história foi relegando Rafael para segundo plano, como se a sua importância ou fama fosse menor que a de Michelangelo na época do Renascimento. A história de Rafael carece de dramatismos ou de elementos trágicos, ao contrário da de Michelangelo, e da sua obra não saírem tantas inovações, porém ele foi um gênio inegável, assim como a sua contribuição para o estilo que ele representou melhor do que qualquer um. Temos aqui a obra, né? Papa Leão X, ou X, com seus sobrinhos Giulio de Médici e Luigi de Rossi. Óleo sobre madeira, pintado de 1517 a 1518. Fica na Galleria degli Uffizi, em Florença. A gente vai falar um pouquinho aqui, só para finalizar, sobre o Rafael. A sua vasta obra pictórica é um exemplo da difusão do que melhor se praticava no Renascimento pleno, suportando as suas composições e candura e o lirismo de Leonardo e o dramatismo e a força de Michelangelo. Rafael foi também um prolífero e exímio retratista. Essa fala aqui do final do exímio retratista dá um gancho para o nosso próximo conteúdo que vai ficar para a próxima aula, que é o retrato pictórico, tá? A gente vai falar sobre o retrato pictórico. Vamos falar dele mais à frente, mas aí a gente vai falar em um outro momento, tá bom, turma? Então é isso, eu vou passar alguns vídeos para vocês poderem aperfeiçoar mais a obra, e escolham aí o seu artista preferido, se foi Leonardo, se foi Michelangelo, se foi Rafael, se foi... qual foi o outro que eu falei aqui? Se foi... conta pra cá. Se foi Bramante, vocês escolham aí qual foi o artista que vocês mais se identificam, qual é o artista que vocês mais gostam, qual é o artista que vocês acham que tem mais importância no mundo da arte, tá bom? Turma, nosso conteúdo fica por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um grande abraço, fique com Deus, boa aula, boa atividade e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, turma.